Então, segundo aula, a gente vai continuar fazendo os exercícios, tá? Como a gente estava fazendo na aula passada. Hoje a gente vai usar o livro 3, na página 124. Deixa o livro aí pertinho, lápis e borracha, para vocês poderem fazer junto comigo, tá bom? O primeiro exercício a gente tem aí na página 124, que ele conta um pouquinho sobre a importância da leitura e da música, de quanto isso é importante para a gente, né? Para o nosso desenvolvimento. Porque quando a gente lê um livro, a gente pode criar e recriar, a gente pode se lembrar de situações e momentos. Então, isso é muito importante para a gente. E aí, na questão 5, ele diz o seguinte: o livro de Lina, que Lina está lendo tem 98 páginas e ela já leu 54. Quantas faltam para ela terminar de ler? Lembra, se tem a palavra faltam, é uma conta de menos. Na conta de menos, o número maior sempre vai ficar em cima. Por quê? Porque é o total de páginas do livro menos quanto ela já leu. A gente vai saber quanto que falta, né? Quanto que vai sobrar dessa continha. Então, 94 livros menos 94 páginas, desculpa, menos as 54 que ela já leu. A gente faz a continha, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, e a gente começa sempre a fazer o cálculo pela unidade. Se eu tenho 8, ó, conta aqui comigo, eu tenho 8 e eu tiro 4, eu vou ficar com 4. Se eu tenho 9 e eu tiro 5, eu vou ficar com 4. Muito bem, então eu tenho 4 dezenas e 4 unidades. A minha resposta vai ficar: faltam 44 páginas para ela terminar a leitura. Foi? Anota isso aí no livro de vocês. Bem fácil, né? O total de páginas menos o que ela já leu. E aí eu descubro quantas páginas ela ainda não leu, tá? Agora, tem o seguinte. Leco está lendo um livro que tem 24 histórias. Cada história tem 10 páginas. Se cada história tem 10 páginas, é só a gente contar de 10 em 10. Ó, 10, 20, 30, 40, 50, tá? O livro ele já mostra pra gente que se a gente juntar 10 histórias, a gente tem 100 páginas. Se a gente juntar 10 histórias de novo, a gente tem mais 100. E se a gente só juntar 4 histórias, a gente tem 40. Mas está perguntando pra gente quantas páginas tem ao todo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai somar todas essas continhas aí. 10 mais 10, mais 10, mais 10. O 10 vai aparecer 24 vezes. Então, a gente tem 100, porque foram 10 histórias, mais 100, 200, 100 mais 100, 200, mais 40, 240. Então, a gente anota aí 240 páginas, tá? Essa foi bem fácil, ó. A cada 10 histórias, ele tem 100 páginas. Vamos para o próximo. Aí, na alternativa A, está perguntando outra coisa. Está perguntando, Leco já leu 10 histórias. Quantas páginas ele já leu? A gente já viu lá, né, que 10 histórias com 10 páginas, cada uma tem 100 páginas. É só a gente contar 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 100 páginas. Quantas histórias faltam para ele terminar de ler o livro? O livro tem 24 histórias. Ele já leu 10? Então, a gente vai fazer uma continha de menos. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. A gente começa fazendo a continha pela unidade. 4 menos 0, continuo com 4. 2 menos 1, 1. Então, olha lá, 4 unidades e uma dezena. Eu fiquei, então, com 14 histórias faltando para terminar de ler, né? O Leco, então, faltam 14 histórias para ele terminar de ler. Quantas páginas faltam para ele terminar de ler esse livro? Se faltam 14 histórias, é só a gente contar de 10 em 10 de novo, né? Mas também tem uma maneira mais fácil da gente fazer essa continha aí, que é o seguinte: 240 páginas, que a gente já viu que tem, menos as 100 páginas que ele já leu. Viu? A gente também consegue chegar em um resultado. Ah, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. 0 menos 0, 0. 4 menos 0, 4. 2 menos 1, 1. Então, faltam 140 páginas para ele terminar de ler o livro.
Se Leco ler 2 histórias por dia, em quantos dias ele vai terminar de ler? Bom, é só a gente contar de 2 em 2 até a gente chegar em 14, né? Porque faltam 14 histórias. Então, vamos lá. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ó. Em 7 dias, ele consegue ler 14 histórias. Porque ele leu 2 histórias, mais 2 histórias, mais 2 histórias. Então, você vai contando de 2 em 2 até você chegar no número de histórias que faltam. Em 7 dias, ele consegue terminar, tá bom? Tudo anotadinho aí no livro de vocês. Vamos para o próximo exercício. Nesse exercício, a gente vai analisar um gráfico e ele pergunta o seguinte: qual foi o autor mais votado? Foi feita uma pesquisa, né, na escola com os alunos do 1º ao 5º ano. Eles escolheram os autores preferidos deles. E aqui está perguntando qual foi o mais votado. É só a gente olhar quem está lá com a barrinha mais alta, né? É o Ziraldo. Então, escreve aí no livro de vocês, o Ziraldo. Depois, o livro ele pergunta para a gente, na letra B, qual foi o autor menos votado. O menos votado é o que está com a barrinha mais baixa, né? Que aqui, no caso, é a Rosiane Murray. Foi? Quantos votos teve o segundo colocado? Bom, o primeiro foi o Ziraldo. Ele está aqui em cima com 120. O segundo, que está aqui embaixo dele, é a Ruth Rocha. E ela fez 110, ela teve, né, 110 votos. Olha aqui o pontilhado dela. Termina em 110. Então, a gente anota aí 110 votos, tá? Agora, a gente vai para a próxima página. Página 127. Mas a gente ainda está falando do mesmo gráfico. Então, eu vou deixar o gráfico aqui para a gente poder olhar, tá bom? Qual é a diferença? Olha, se tem diferença, a gente já sabe que a continha é de menos. Muito bem. Qual é a diferença de votos entre o primeiro e o segundo colocado? O primeiro colocado tem 120. O segundo tem 110. A diferença é uma conta de menos. 120 menos 110. 10. Tia, como que você sabe? Porque, ó, o 0 é 0 mesmo. 1 vai ficar como 1 mesmo. E aqui, ó, eu só vou diminuir 10. Olha, ele não está aumentando de 10 em 10. 0, 10, 20, 30, 40, 50. Não está aumentando de 10 em 10. Então, a diferença entre eles é só 10. Agora, quantos votos Pedro Bandeira teve a menos do que o Monteiro Lobato? Bom, o Monteiro Lobato teve 90 pontos. O Pedro Bandeira teve 80. Então, eu vou fazer aqui a continha de menos. 90 menos 80. E eu já sei que a resposta é 10. Tia, como você sabe que a resposta é 10? Olha aqui, 90 menos 80. Cada espacinho desse não são 10 votos que a gente já viu? Então, é só 10. Quantos votos Ziraldo teve a mais que Pedro Bandeira? Então, agora a gente vai fazer a diferença para cima, tá bom? Bom, o Ziraldo fez 120. E o Pedro Bandeira, ele fez 80. Então, a gente vai fazer 120 menos 80. É só a gente contar de 10 em 10 para baixo, até a gente chegar na linha do Pedro Bandeira, tá? Então, vamos lá. 10, 20, 30, 40. Cheguei aqui na diferença. 120 menos 40. É só uma interpretação de gráficos. Embora a gente possa fazer a continha, a gente não vai trabalhar com a continha nesse momento. A gente vai trabalhar com a observação do gráfico, tá? Então, agora é a sua vez. Ah, não. A gente vai fazer mais uma ainda, tá? A gente vai observar esse gráfico aí. Ele é exatamente igual ao gráfico anterior, só que a gente vai ter que mudar a posição dos autores, tá? A gente vai ter que arrumar na ordem que os autores foram votados. Então, a gente vai começar por quem teve o voto mais alto e depois vai diminuindo, tá? Ordem decrescente. Então,
do primeiro ao último lugar. O primeiro votado foi o Ziraldo, a gente vai colocar a pontuação dele aqui e o nome dele aqui embaixo. A gente vai fazer isso com todos eles, considerando a pontuação de cada um. Então, vai ficar arrumado do 120 até a gente chegar no mais baixo. Observa aí, eu já fiz aqui o meu, tá bem pintadinho. O Ziraldo teve 120, a Ruth Rocha 110, a Silvia teve 100, o Monteiro Lobato fez 90, Pedro Bandeira fez 80 e a Rosiane fez 70 pontos, 70 votos que ela teve, né? Então, você vai pintar e escrever os nomes logo aí abaixo, tá bom? Passando para o próximo, vocês vão fazer sozinhos. Então, você vai praticar, página 128, tem um exercício. É só fazer a leitura e responder, também é bem tranquilo. É dentro dessa linha aí de interpretação e com cálculos que a gente já consegue fazer, tá bom? Então, um beijo e até daqui a pouco, que eu venho ainda hoje com mais uma aula. Tchauzinho!